Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Adroski, hoje para falar de Joinville 0, Figueirense 3, jogo válido pela quinta e penúltima rodada do quadrangular do rebaixamento. Figueirense precisava dessa vitória para seguir vivo, aí com chances ainda de permanência, e conseguiu uma vitória aí mais do que convincente, né? Chegando à quarta vitória no ano, a terceira contra o Joinville, né? Então, o Joinville virando um freguês, contando mais as duas também da final da Copa Santa Catarina, são 5 vitórias seguidas aí do Figueirense contra o Joinville. Mas falar desse jogo, né, começando aí já pelo time da casa, o time do Joinville, que vinha animado, embalado pela vitória na Copa do Brasil, a classificação diante do CSA, e claro, né, já que o ano começou da pior forma, queria pelo menos trazer o Figueirense junto para a Série B, né? Eu acho que talvez essa seria um pouco da ideia ali, vencer, fazer o resultado e também confirmar o rebaixamento de outro time grande, para não ser só o Joinville na Série B. Mas a fragilidade do elenco voltou, o time jogou muito mal, né? Voltou a ser aquele Joinville do catarinense tradicional que o torcedor conhece e foi vencido facilmente. O Figueirense até demorou um pouquinho, né, a encaixar no jogo, conseguir marcar. Iniciou o jogo com muita posse de bola, 35 para o Joinville, 65 para o Figueirense ali nos minutos iniciais, mas aquela posse de bola inútil, né? Improdutiva ali nos minutos iniciais para o Figueirense, que de acordo com o que foi passando o tempo se encontrou no jogo e aí sim foi criando com perigo até que abriu o placar com o Kaique Moreno. Depois faz 2-0, 3-0 com o Kaique, né? Foi se desenvolvendo. O Joinville também chegando com pouco perigo ao gol do Fabrício. O Fabrício trabalhou muito pouco nesse jogo, né? Então o Figueirense acabou que teve uma vitória mais sem susto, né? Até no terceiro gol, na cobrança de escanteio, né? O Rafinha Potiguar ele vai para a cobrança sem pressa nenhuma, já estava vencendo. Só que, claro, quanto mais gols o Figueirense marcasse hoje, menos precisaria para a vitória contra o Carlos Genão. Mas, claro, 3-0 foi uma excelente vitória. Então o Figueirense passa a ter de uma tarefa quase impossível para uma tarefa já mais acessível, né? Vence agora 3-0, chega a 7 pontos. Marcílio Dias e Carlos Genot com 10 pontos, os dois, né? O Figueirense já passou o Carlos Genot no saldo de gol, então na última rodada tem que vencer o Carlos Genot para permanecer. Automaticamente vai continuar à frente do Carlos Genot, né? Se permanecer com a vitória. E precisa da derrota do Marcílio Dias. O Marcílio Dias tem um saldo de 3 gols, o Figueirense está com saldo de 1. São 2 de diferença. Então, para a última rodada, o Figueirense precisa que o Marcílio perca de 1-0. O Figueirense precisa fazer 2 de diferença no Carlos Genot. Ou se o Joinville conseguir fazer 2 de diferença, o Figueirense precisa só de 1-0, uma vitória simples. Isso seriam os resultados mais simples, né? Só que a gente sabe, vendo o Campeonato Catarinense, eu até digo que talvez a parte mais difícil seja o Joinville vencer o Marcílio Dias. Né, a gente sabe que o Joinville hoje é o pior time aí do quadrangular de rebaixamento, acho que é unânime, né? Acho que o pessoal de Joinville também vai concordar, infelizmente, essa péssima fase aí. E o torcedor de Joinville, o pessoal de Joinville é muito consciente quanto a isso, né? Acho que é um pessoal muito bom também para a gente conversar, debater ideias. Gosto muito do pessoal que conheço lá na imprensa, torcedores, enfim. Mas é o time mais fraco contra um dos melhores times, se não o melhor time do futebol desempenhado em campo, que é o Marcílio Dias, né? Porém, futebol, o jogo é jogado, né? Caso o Joinville então vença por um gol de diferença, o Figueirense precisa de 2 gols de diferença contra o Carlos Renault. Se o Joinville conseguir fazer 2 de diferença contra o Marcílio Dias, uma vitória simples do Figueirense já salva o Alvinegro do Estreito para a temporada 2027 continuar na elite do futebol catarinense. Então, claro, o Figueirense perde o Ezequiel, né? Tomou o cartão, cumpre suspensão para esse jogo contra o Carlos Renault. Provavelmente volta o El Maio, vamos ver se ele vai de Pablo, né? Mas vai ter essa baixa, Kaique ganhando confiança com esse bom jogo diante do Joinville, pode fazer mais um bom jogo, e aí é o que eu falo, o Figueirense enfrenta o Carlos Renault, que até falei no vídeo de ontem, terminou esse quadrangular de rebaixamento com 100% de aproveitamento como mandante, mas fora de casa ainda apresenta muitos problemas, né? Até conseguiu empatar com o Marcílio Dias, um bom resultado, porém o problema é que no jogo mais acessível fora de casa, que era para vencer o Joinville, ele perdeu de 3-0, né? E eu acho que ali talvez o empate já seria um grande resultado. Se o Carlos não tivesse empatado esse jogo em Joinville, estaria na liderança hoje do quadrangular com 1 ponto à frente do Marcílio Dias, só ia depender dele para permanecer na última rodada. E aí acaba que perde por 3-0 do Joinville. E aí agora, claro, como eu falei, né, o Figueirense tem totais condições de vencer o Carlos Renault.
que tem como força nesse quadrangular o seu mando no Augusto Bauer, o gramado sintético, que o time se adaptou muito bem, né? E agora no Orlando Scarpelli eu acho que é totalmente acessível esse 2-0, lembrando que o próprio Joinville fez 3-0 no Carlos Renault, então eu acho acessível esse 2-0 do Figueirense. Vai precisar daí muito torcer para esse gol do Joinville em Itajaí. Então, vai precisar dessas combinações de resultados, e eu falo, né? Antes da rodada parecia muito mais difícil, a rodada foi sim boa para o Figueirense, com a vitória do Carlos Renault diante do Marcílio Dias. Se o Marcílio Dias não tivesse nem feito aquele gol, o Figueirense estaria numa situação mais tranquila ainda para tirar a vantagem do Marcílio, né? O Figueirense precisaria só de uma vitória simples e o Joinville uma vitória simples, mas claro, o C não joga, né? Então agora o Figueirense precisa de um 2-0, que eu acho totalmente acessível, jogando no Scarpelli, diante do Carlos Renault, que mostrou não ser tão forte como é com o seu mando. E aí a parte que eu acho mais difícil, mas que é totalmente também possível, a vitória do Joinville diante do Marcílio Dias, porque a gente sabe que no futebol tudo acontece. Mas diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa rodada e o que vão esperar dessa última rodada. Se o Figueirense consegue se salvar, vai ser rebaixado. Quem vocês acham que se salva nesse quadrangular do rebaixamento? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e, claro, compartilha o canal para a gente chegar a mais pessoas, sempre trazendo muito conteúdo de futebol catarinense. A todos que acompanharam até aqui, muito obrigado. E amanhã a gente volta para falar da Taça Sesc, definindo a final da competição que leva a uma vaga na Copa do Brasil 2027. Um abraço a todos e até a próxima.